Ao vivo? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é mais uma live da LM Soluções em Engenharia. A gente começou recentemente uma sequência de lives aqui no Instagram e nós temos falado sobre alguns passos importantes que você precisa seguir para poder ter sucesso na sua obra, para poder, você que quer construir a sua casa, você que está planejando a sua casa, principalmente você que está planejando construir a sua casa no ano que vem, né? Em 2023. A gente entrou agora na reta final de 2022, nós estamos aí no último semestre, no último trimestre, desculpa, de 2022. Nós temos aí outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. E aí é aquele momento em que muita gente começa, né, a fazer planos para o próximo ano. Tem planos para esse ano ainda, né? E tem planos para o ano que vem. Dentro desses planos tem muita gente que planeja construir. E talvez você que está aqui me assistindo, você que segue, né, os nossos conteúdos aqui no Instagram, talvez você está nesse pensamento, com essa meta de começar a construir a sua casa no ano que vem. E para você conseguir fazer isso, hoje é dia 11 de outubro de 2022, para que no final de 2023, talvez lá no Natal de 2023, você consiga estar na sua casa, tem coisas que você precisa começar a pensar agora. Né? Obra é algo complexo, né? É algo trabalhoso, é algo complexo. Existem muitos detalhes, muitas coisas para você pensar, muitas coisas para você definir, para decidir. E se é um plano seu, no final de 2023, você se vê na sua casa, passando o Natal com a sua família, essa série de lives, esse conteúdo aqui é para você. E se você por acaso está assistindo aqui porque gosta desse conteúdo, porque gosta de ouvir sobre construção, de ver aí as nossas obras, o nosso dia a dia, eu queria te pedir também para curtir esse vídeo, para compartilhar esse vídeo com pessoas que você conhece e que também estão pensando aí em construir, estão buscando uma construtora, estão buscando informação para poder fazer isso da maneira correta, tá bom? A gente começou essa sequência de lives um tempo atrás, né? E o que nós falamos na semana passada? Semana passada a gente conversou um pouco sobre as maiores dores do mercado da construção civil. Por que a gente começou por isso? Né? Porque é muito comum você ver pessoas reclamando da obra, né? Pessoas reclamando que tiveram ali problema com o pedreiro, pessoas reclamando que tiveram ali problema com o empreiteiro, pessoas reclamando que a casa não ficou do jeito que queria, pessoas reclamando ali, pessoas depois entrando na justiça, né? Tem um grande amigo nosso aí, o Vitor, da VVR Matos, que ele trabalha com essa parte de perícias, né? E quantos clientes entram depois na justiça contra construtoras, contra empreiteiros, né, por não ter feito um passo a passo correto antes de começar a sua obra. E aí, por que a gente está fazendo essa sequência de lives? Porque existem coisas que você precisa fazer antes da sua obra começar. Tá? Vou até começar a usar o nosso flip chart aqui. A live de hoje, gente, é 12 passos para construir a sua casa, tá? Lembrando que o objetivo nosso aqui não é compartilhar conteúdo técnico, tá? Se você é da área, se você é engenheiro, se você é arquiteto, isso aqui vai te ajudar, tá? Mas esse conteúdo é um conteúdo que ele é mais voltado para o público final, para o cliente que está pensando em construir e que não entende nada de obra ou que talvez já teve alguma experiência ou acha que entende um pouquinho. Esse conteúdo é para esse pessoal. Então nós vamos passar aqui com uma linguagem um pouco mais simples, né, com muitos exemplos, com muitos estudos de caso. O objetivo não é ensinar nada técnico, não é ensinar nada para você que é da área. Eu te garanto que vai te ajudar também, você que é da área, talvez vai te ajudar com os seus clientes também, talvez vai te ajudar aí nos seus atendimentos, mas o objetivo aqui é passar isso aqui de uma forma bem simples, de uma forma não técnica e de uma forma bem prática mesmo para as pessoas que querem
de fato, construir as suas casas. Então, o que a gente está falando aqui, né, nessa sequência? O que a gente começou a falar semana passada? Existem coisas que você precisa fazer antes da construção da sua casa. Existem coisas que você tem que fazer durante a construção da sua casa e existem coisas que você tem que fazer depois da construção da sua casa. Existe uma ordem, tá, para que essas coisas aconteçam e se você pular essas etapas, você vai ter problema. Se durante a construção você decidir fazer alguma coisa que você tinha que ter feito antes, você vai ter problema na sua obra. Sua obra vai atrasar, você talvez vai ter algum entrave, alguma coisa que vai atrapalhar você. Então existe uma ordem certa para que as coisas aconteçam e esses 12 passos, essa metodologia que a gente desenvolveu e que a gente vai compartilhar aqui nas próximas semanas é justamente para isso, tá? Para explicar para você o que você tem que fazer antes, o que você tem que fazer durante, quais são as etapas, o que acontece em cada etapa da obra e o que você tem que fazer depois, tá? Semana passada, inclusive a live de semana passada tá salva, tá? Aqui no Instagram, você pode ir lá depois, consultar, assistir. Sugiro muito que você faça isso, porque lá o conteúdo está um pouco mais detalhado. Eu vou resumir um pouquinho aqui o que foi semana passada, só para você não perder a linha de raciocínio, tá? Só para você não perder a linha de raciocínio. Então, o que acontece? Semana passada, a gente falou sobre as maiores dores do mercado da construção civil. Então, se você estava nessa live, manda um joinha para a gente aí, manda um manda uma mãozinha aí falando que você estava na live, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, compartilha aí nos comentários alguma coisa que você aprendeu e alguma coisa que de fato te ajudou, tá? Então, vamos lá. Semana passada nós falamos das maiores dores, né? Quais eram as maiores dores? Primeiro, era querer construir, né? Já é automaticamente uma dor, você já fica ansioso, você já fica preocupado, você não sabe quanto que você vai gastar, você não sabe quanto tempo vai durar, o que vai fazer, quem que contrata, por onde que começa. Querer construir e não saber como é uma das maiores dores que as pessoas têm, né? Uma das maiores dores é essa, querer construir e não saber como. A segunda que a gente falou foi o tentar resolver tudo sozinho, né? E esse tentar resolver tudo sozinho, nós falamos ali de algumas coisas sobre o senso comum. Qual que é o senso comum que as pessoas têm sobre obra? As pessoas têm um senso comum, isso é muito forte no Brasil, por exemplo, de que contratar um engenheiro é muito caro, contratar um arquiteto é muito caro. Talvez você já deve ter ouvido isso de alguém, ou talvez você já pensou isso em algum momento aí da sua caminhada. Outra coisa que o senso comum fala, que você consegue fazer sozinho só contratando ali um pedreiro experiente, só contratando ali um empreiteiro, um mestre muito experiente, né? São coisas que o senso comum fala, que as pessoas acreditam e é aí que está os maiores problemas. É nesse senso comum, é agir de acordo com o senso comum que é nisso aí que habitam os maiores problemas que as pessoas têm, né? Outro grande problema, outra grande dor que a gente falou, questão de compras, questão de negociação de materiais, questão de saber comprar os materiais corretos, as especificações corretas, saber negociar corretamente os materiais, foram coisas que nós falamos também. A questão de negociação de serviços, de contratação de mão de obra, né? Nós demos um exemplo ali, carpintaria, por exemplo, se você vai empreitar, quanto que é o metro, quanto tempo leva para executar um determinado serviço, quanto que você vai gastar na obra, né? O que é o senso comum de custo de obra? A pessoa pega ali um valor da cabeça dela, ou que alguém passou para ela, ela acha que vai ser aquele valor e não tem nenhum documento, nada, nenhum orçamento, nenhum levantamento de quantitativos, nenhuma cotação, nada
para chegar no valor final da obra. E aí uma outra grande dor que as pessoas têm também é nunca saber quando que a obra delas acaba, né? Quando a pessoa vai pelo senso comum, quando ela vai ali pela autoconstrução, quando ela vai ali para eu quero resolver sozinha. O que acontece? A pessoa quer resolver sozinha e é aí que habitam as maiores dores. Então, o que é o resultado disso? O que são o resultado desses problemas? Patologias, infiltrações, mofo, bolor, vazamento, mau cheiro, problemas elétricos, choque, luz acabando. Você liga a luz do banheiro, você liga o chuveiro, a luz começa a piscar, seu chuveiro não cai água suficiente, uma série de problemas, trincas, fissuras, rachaduras e o pior de tudo, tem obra que cai, gente, obra cai. Tem muita coisa feita errada no Brasil, existem muitas práticas construtivas erradas que o mercado emprega e isso gera problemas para você pelo resto da sua vida. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais nesse tema, volta lá na live 1, isso aqui foi só um breve resumo, né, do que a gente falou semana passada sobre as maiores dores que geralmente as pessoas têm. E agora a gente vai começar a falar do passo a passo, dessa metodologia que a gente criou para desenvolver as nossas obras e é o que tem dado certo, tá, para os nossos clientes, é o que os nossos clientes têm feito aqui e tem dado certo para eles, tá bom? Então, antes da gente entrar, eu vou tomar mais uma água aqui. E você pode ficar à vontade. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum tema que você quer ouvir nessas lives, se tem alguma coisa aí que você quer que a gente fale também, você fica à vontade, manda aí nos comentários. É muito importante para mim saber que você está aí comigo, que você está assistindo, que você está acompanhando e que esse conteúdo está fazendo sentido para você também, tá bom? Então vamos lá. Por que eu criei esse passo a passo e por que 12 passos, tá, gente? Na verdade, dá para colocar em quantos passos quiser. 12 é porque é um número que fica redondinho e eu acho que fica didático. Então, a ideia principal disso aqui é deixar didático para deixar bem claro para todo mundo, para qualquer pessoa entender. Porque obra, né, na minha cabeça, eu que sou engenheiro, trabalho com obra aí há muito tempo, desde 2015 que eu trabalho com obra, então tem bastante tempo que eu executo obra, tem bastante tempo que eu atendo clientes, tem bastante tempo que eu explico isso aqui para as pessoas e a forma que eu encontrei de tornar isso aqui mais claro, né, para os nossos clientes, de antecipar para eles todas as informações, de deixar o meu cliente realmente tranquilo, foi através da criação desse passo a passo. Então, por que é um passo a passo? Porque muitas pessoas esquecem o tanto que obra é algo complexo, né? Muitas pessoas acham que obra é algo simples, que obra é algo simples de fazer, que são apenas alguns materiais, que são apenas alguns serviços. Acontece muito com cliente de reforma. Tem muito cliente de reforma que chega para a gente e fala assim, não, eu quero só fazer isso aqui. Eu quero só fazer esse determinado serviço, eu quero só trocar a iluminação, eu quero só trocar o piso, eu quero só fazer isso ou só fazer aquilo. E nunca é só fazer alguma coisa. Todo serviço, gente, puxa outro serviço, existe uma série de coisas que precisam ser feitas, existem ali custos indiretos, materiais que precisam ser comprados. Então, assim, é muito complexo mesmo. E a ideia desse passo a passo é tornar isso mais simples para as pessoas. Então, é explicar para você o que você precisa fazer antes, durante e depois da obra também, tá bom? Tem pergunta? O Vitor quer saber a diferença. Fala, Vitor, grande Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. A diferença de empreita para administração. Vou explicar no final, tá? Só para não comprometer a linha de raciocínio aqui. Me lembra, Gabi, no final de responder ele, tá? Então vamos lá, gente. Vou começar esses 12 passos contando a história de uma cliente nossa, tá? Uma das nossas clientes aqui, que é a Viviane, né? A Viviane e o Adiel, são um casal aí, né, extremamente querido aqui por todo mundo da equipe, né? Todo mundo tem um carinho muito grande, muito especial por eles. Nós estamos fazendo aí 2 obras para eles. São essas obras que a gente está sempre mostrando aí no Instagram, no nosso dia a dia. Tem alguns destaques aí
nos nossos stories. Se você, por acaso, chegou agora, se você é novo aqui, você pode acompanhar lá, tá bom? E aí, o que acontece? Do primeiro dia que a Viviane, do primeiro dia que eu atendi a Viviane, né, aqui o antes da construção, do primeiro atendimento, né, com o Adiel e com a Viviane, até o momento em que nós começamos a obra, né, agora eles estão nessa fase aqui, eles estão na fase do durante, né, e nessas próximas semanas a gente vai falar algumas coisas também a respeito disso. Mas, de antes da construção, do momento que eu atendi, né, que eu fiz o atendimento com eles a primeira vez, que eu expliquei para eles esse passo a passo, até o momento em que a obra deles de fato começou, para fazer todo o planejamento da obra, levou em torno, gente, de 8 meses. Nesse tempo aqui teve projeto de arquitetura, projeto de interiores, orçamento, cronograma, teve ajustes de projeto, diversas reuniões com engenheiro da obra, arquiteta responsável, cliente, aprovação na prefeitura, uma série de documentações, uma série de coisas, né, que está dentro aqui desses 12 passos, a gente vai falar disso, mas só para você ter uma ideia, do momento que você decide construir, que você fala assim, vou construir, até o momento em que de fato a sua obra começa, você vai gastar aí no mínimo, tá? Esse 8 meses aqui foi a primeira obra deles. A segunda obra deles, do momento que a gente atendeu até o momento que a gente começou, foi metade do tempo, foi 4 meses. Esse, para mim, é o tempo mínimo. O mínimo que você precisa gastar planejando a sua obra, né? O mínimo que você precisa gastar planejando a sua obra é em torno aí de 4 a 5 meses. Por isso que eu estou falando, quem quer começar a construir em 2023 precisa começar a pensar nisso agora, tá? O pessoal da LF Esquadrias está aí, nossos grandes parceiros, inclusive são eles que estão fazendo, né, a obra dessa cliente aí que a gente conversou. Grande abraço aí, Rafael, toda a equipe da LF, obrigado pela presença de vocês aqui. E o seu Ed está aí também, grande abraço, viu, seu Ed? Fica com Deus, o seu Ed é nosso mestre de obras aí, seu Ed é um dos caras que comandam aí a nossa operação, coloca a mão na massa, tá ali todos os dias coordenando a galera, é um dos grandes responsáveis aí pelo nosso controle de qualidade, pela gestão da obra, né, pela gestão ali da nossa equipe. Abraço, seu Ed, valeu. Então, continuando aqui, gente, 8 meses, o mínimo, 4 meses, 4 a 5 meses é o mínimo de tempo que você vai gastar para passar por alguns desses passos, tá? Para passar por alguns desses passos. Então, tá pensando em construir, tá pensando em reformar, começa a planejar agora. Né? Nós temos um outro cliente aí, que é um cliente, o nome dele é Mamude, é o Mamude e a Joelma. A gente atende muito casal, muita família, e o Mamude ele vai fazer uma reforma, né, na casa deles. O Mamude e a Joelma vão reformar a casa deles. É um projeto da Bárbara Negreiros, que é uma das nossas grandes parceiras aqui em projetos de arquitetura e interiores. E nas últimas semanas, né, ontem a gente fechou o contrato, né, eu fiz a última apresentação do orçamento do Mamude para ele, foi ontem, foi dia 10, e nós fechamos o contrato, nós vamos começar a obra dele daqui 10 dias, né? É o tempo que a gente pede aí para fazer todas as compras de material, abastecer a obra. E aí o que acontece? Para fechar esse contrato, né, o Mamude e a Joelma, eles sabem quanto tempo a obra deles vai durar exatamente, eles sabem quanto que eles vão gastar, né, com uma precisão muito boa. Nossa margem de erro em orçamentos é de no máximo 10% para mais ou para menos, isso já acompanhando aí o aumento de preços, a gente já inclui isso aí também. E nós precisamos, nas últimas semanas, nós tivemos aí, foram 4 a 5 semanas de reuniões toda semana com o engenheiro da obra, no caso eu, a arquiteta responsável, o cliente e, né, o casal, né, o marido e a mulher, reunidos, olhando o projeto, pensando, indo na casa, tirando foto, tirando dúvida, estudando os serviços, estudando a logística, planejando a obra para poder começar. Então, se você está pensando, ou se você conhece alguém que está pensando em construir no ano que vem, né, muita gente deixa para construir ali depois das chuvas, é interessante
nós já fizemos isso. A gente não vê muito problema em começar com chuva, não. A gente consegue, né, ter uma logística ali legal, a chuva que não atrapalha tanto, não. Mas muitos clientes, às vezes, preferem começar lá para março, abril, talvez depois do carnaval. Mesmo que você esteja pensando em fazer isso só lá nessa época, a hora de começar o planejamento, a hora de começar a pensar é agora. A gente gasta muito tempo, o que muita gente ignora e o que mais garante o seu sucesso é o que você faz antes da construção propriamente dita. Antes de limpar o terreno, antes de colocar o primeiro tijolo, antes de colocar ali a primeira coisa, antes de fazer qualquer outra coisa, existe um passo a passo ali antes de começar a obra. E essas coisas que você faz antes da obra começar são as que mais vão causar impacto positivo na sua obra, são as que mais vão gerar economia, são as que melhor vão utilizar o seu dinheiro. Então, é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Então, essa parte introdutória aí, só para te contextualizar. Ana Luísa entrou aí, um abraço, um beijo, te amo, Ana Luísa. Daqui a pouco eu volto para casa, tô acabando aqui. E aí, a gente vai sair para comer daqui a pouco. E aí, vamos lá então, gente, vamos lá. Falamos aqui, né, dos 12 passos, contamos a história aí dos nossos clientes. A gente vai estar sempre trazendo exemplos práticos aqui dos nossos clientes para te dar um pouquinho mais de contexto, um pouquinho mais de plausibilidade, para você entender a história pela qual as pessoas têm passado, tá? Então, qual que é o caminho, gente, que o nosso cliente percorre aqui na LM? Eu vou até pegar uma folha nova aqui para depois tirar uma foto disso aqui. Qual que é o caminho, gente, hoje? Cadê o pincel? Cadê meu pincel azul, hein? Tá por aí? Eu tô só com preto e não tá aqui não, hein? O pincel azul sumiu, gente. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, tô com o pincel aqui. O azul tá melhorzinho. Então, vamos lá. Quais são, gente, esses 12 passos, tá? Quer construir? 12 passos para construir a sua casa. Nesse primeiro momento eu vou dar uma geral, vou te contar quais são os 12, né, e te explicar o passo a passo de uma forma resumida. E aí nas próximas semanas a gente vai entrar em cada um desses passos para eu esmiuçar tudo bem certinho, tá? Lembrando que essa divisão é uma divisão didática e que tá tudo muito, muito, muito interligado, tá? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, primeira coisa que você precisa, né, é vontade, né? A primeira coisa que você precisa é vontade de construir, é ter o sonho de ter a sua casa própria. Depois disso, você precisa de ter um pouquinho de dinheiro, né? Ou ter um crédito no banco pré-aprovado. A gente vai falar disso aqui também. Mas dentro da nossa metodologia aqui, a primeira coisa que você precisa, decidir o que quer construir, né? Decidiu, tem o sonho e decidiu o que é o momento. Primeira coisa que você vai precisar é um lote. É um lote. Nesse lote é o lugar onde você vai construir a sua casa e vai levar a sua família para morar ali nesse lugar. Daqui a pouco, talvez hoje ainda, dependendo do tempo, talvez hoje ainda a gente ainda consegue falar um pouquinho sobre escolha do lote. Tem algumas dicas muito importantes que podem influenciar muito no seu orçamento, deixar a sua obra muito mais econômica, simplesmente na escolha do lote e tomando algumas decisões importantes de projeto. O nosso segundo passo, ele é composto por 3 itens, na verdade. O primeiro deles é noção do investimento, plano de necessidades, noção do investimento, plano de necessidades e documentação, tá? Com o tempo a gente vai detalhar um pouquinho mais isso aqui, essa parte é bem complexa, mas basicamente noção do investimento. Então imagina que você quer construir uma casa no condomínio Alphaville, né? Você quer construir uma casa no condomínio Alphaville.
Quanto que custa um lote no condomínio Alphaville? Vai custar hoje, deve estar custando em torno aí de 600 mil. Quando o Alphaville abriu, era 200 mil um lote. Cerca aí de 2 anos atrás, você comprava um lote lá por 200 mil. Hoje, um lote no Alphaville custa 600 mil. Então, se você quer construir no Alphaville, de cara é 500, 600 mil aí de lote, tá? O pessoal da LF mandou um parabéns aí. Obrigado, viu, gente? Valeu mesmo. É um prazer, uma honra ter vocês aqui. Prazerzão, grandes parceiros nossos aí, viu? Então, noção do investimento, noção de quanto você vai gastar no seu lote e noção de quanto você vai gastar na construção. Como que você tem essa noção? Aqui na construtora, nós temos dados. Então, por exemplo, você quer construir no Alphaville, nós temos hoje 2 obras ativas no condomínio Alphaville. Nós temos aqui um registro de tudo que foi comprado, de tudo que foi pago, material, mão de obra, taxa, aluguel de equipamento, documentação. Nós temos um registro aqui de tudo. Com esse registro, nós conseguimos mostrar para os nossos clientes, nos primeiros atendimentos, já dar para ele uma noção de preço. Essa noção de preço não é o orçamento detalhado, não é o orçamento executivo da obra. É só uma noção para ele saber onde é que está entrando. Então, recentemente, né, eu atendi uma pessoa e essa pessoa ela estava, né, especulando. A gente já tem uma certa experiência em atendimento de cliente, então eu bato o olho, eu sei quem realmente quer construir e quem de fato tá só especulando. E aí essa pessoa chegou, né, contando ali vantagem, né, como se fosse uma pessoa ali de muitas posses e tudo mais, com um certo ar de superioridade e tudo. E aí essa pessoa ela queria construir no condomínio Alphaville e ela queria gastar na casa um valor que era inferior ao valor que custa hoje um lote lá dentro desse condomínio. Então era uma pessoa que estava completamente sem noção nenhuma de investimento, sem noção nenhuma de preço, sem noção nenhuma de mercado, sem noção nenhuma. E aí eu comecei a mostrar para ela, mostrar dados, mostrar os dados nossos aqui, das nossas obras, dos nossos clientes, né? Algumas coisas que a gente pode compartilhar. E aí ela foi entendendo aquilo, entendendo, né, o que precisava fazer. A pessoa, né, às vezes a pessoa chega para a gente aqui completamente perdida. Qual que é a melhor forma hoje de você ter noção de preço? Tá? Noção, gente, é só ponto de partida para você começar a sonhar. O certo mesmo é fazer orçamento, a gente vai terminar aqui o passo a passo. Mas no primeiro momento, quero construir, quero ter noção. Entra no site lá da imobiliária Casa 63, tem um site muito bom lá. Tem também o OLX, que é uma plataforma interessante também de venda, mas entra no site de alguma imobiliária ou entra em contato com alguma imobiliária e procura um imóvel próximo ao local aonde você quer morar, aonde você quer construir. Você vai ter noção do preço de venda naquele determinado local. E aí você vai ter noção de um determinado padrão construtivo, né? A gente divide aí didaticamente de uma forma bem simples: baixo padrão, médio padrão, alto padrão e altíssimo padrão. Você vai ter uma noção dentro desses padrões, dentro ali de determinados locais, qual que é o preço médio de venda, tá? A partir do preço médio de venda, e aí já puxando um gancho na pergunta do Vitor, que a gente vai deixar para responder mais para o final, mas basicamente, comprar uma casa pronta é algo muito semelhante a construir por empreitada, né? O que é empreitada? É, por exemplo, você comprar uma casa na planta, ou a construtora, né, a gente chega e fala: ó, cliente, a sua obra custa, sei lá, 1,5 milhão, custa 2 milhões, custa 1 milhão. Me dá esse dinheiro aí, você vai pagar esse dinheiro aí de alguma forma, seja no banco, através de um financiamento, ou vai pagar em algumas parcelas e a gente te entrega a casa pronta. É muito parecido, né, a empreitada global é muito parecido com o construir para vender ou com o comprar pronto, né? E tem uma diferença aí entre o construir para vender e a administração, que eu vou explicar só no final. Eu vou deixar para explicar no final da live, que eu acho que eu consigo dar um pouquinho mais de clareza nisso. E aí, voltando aqui para a noção do investimento, você vai ter essa noção do que seria uma obra por empreitada ou do que seria comprar uma casa pronta, tá? Via de regra, na grande maioria dos casos, tá? Não tome isso aqui como uma generalização, porque a gente não pode
generalizar. Mas, via de regra, na grande maioria dos casos, construir, né, você mesmo, contratar uma construtora para construir, utilizando o regime de obra a preço de custo ou o regime de obra por administração, que é o regime que a gente trabalha hoje, tende, tá, a ser muito mais barato do que comprar uma casa pronta. Então, contratar uma construtora e construir uma obra por administração tende a ser muito mais barato. É uma das grandes vantagens que o regime de obra por administração tem. Ele é o regime mais barato de contratação por uma série de vantagens que pode se tornar até um tema de live, aí, um tema de uma das nossas próximas lives. E no final eu respondo a pergunta do Vitor. Então fica comigo aí até o final para você descobrir o que é a diferença desses dois sistemas. Gente, tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Vai mandando as suas dúvidas aí, a gente vai respondendo aqui ao longo da live, responde tudo no final, tá? O objetivo é deixar isso aqui bem claro para vocês, tá? O segundo ponto aqui do nosso segundo passo é o plano de necessidades. O que é o plano de necessidades? Esse lote que você vai comprar e essa noção desse investimento, dessa casa que você quer construir, precisa estar dentro de um determinado plano de necessidades. O que é esse plano de necessidades? Quantos quartos você precisa? Quantos ambientes na sua casa você precisa? O que é importante para você? Por exemplo, tem cliente que quer, por exemplo, ter um home cinema, né? E aí hoje a gente tem aí a questão da automação, que é algo extremamente, né, incrível, que tem sido aplicado aí nas casas de alto padrão. E aí se você quer, por exemplo, ter um home cinema, é interessante que você projete um quarto, né, um lugar específico para ser o seu home cinema. E geralmente não é interessante que o home cinema seja num lugar com pé direito duplo. Se você quiser, por exemplo, colocar um telão, né, aquele telão que enrola e aí você dá um comando, ele aparece e tal. Então, vai muito de acordo com aquilo que é importante para você, com aquilo que você gosta, com aquilo que é importante para sua família. Talvez seus filhos gostam de assistir filme, ou talvez você quer ter uma brinquedoteca, quer ter uma academia, quer ter um escritório em casa para trabalhar home office. Tudo isso aqui é o que a gente chama de plano de necessidades. A partir desse plano de necessidades, né, ao mesmo tempo que a gente tem noção do investimento, isso aqui é no começo, é começando a pensar. Você vai ter noção do investimento e vai ter noção de área, né? O plano de necessidades ele vai te dar uma noção de área. Essa noção de área vai te ajudar ali a estimar também preço por metro quadrado. Isso aqui é só pensando em noção, é só para você começar a colocar o pé na água. É igual quando você vai entrar numa piscina e aí a água da piscina está muito gelada e aí você não consegue pular de uma vez porque assusta. Você vai e coloca só o pezinho primeiro, depois coloca o outro pé, senta na beirada, aí depois vai entrando devagarzinho, vai acostumando ali com a temperatura. Esse início aqui é só para isso, tá? Documentação a gente vai falar depois mais para frente sobre quais são os documentos que são importantes você verificar se o seu lote tem, tá bom? Então, isso aqui de início, lembrando, gente, que tá tudo interligado, tá? Então, por exemplo, o terceiro ponto, o que é o terceiro ponto? Projeto de arquitetura. A gente entra aí no grupo de projetos, né? E o primeiro deles é o projeto de arquitetura. Muitos clientes compram primeiro o lote, depois contratam um profissional de arquitetura. Está errado. O ideal seria, já no momento da compra do seu lote, levar o arquiteto lá, para ele te ajudar a escolher, para ele avaliar junto com o seu plano de necessidades qual que é o melhor lote para você, o posicionamento dos ambientes em relação ao vento, em relação ao sol, em relação ao tamanho que você precisa, ao tamanho que a sua família precisa. Então, projetos de arquitetura já está interligado. Lá no começo, começou a pensar, já é bom ir atrás de projetos de arquitetura. Daqui a pouco a gente vai ter uma live só para falar disso. Eu vou mostrar exemplos, falar de quais são os tipos. Existem basicamente no mercado aí 3 tipos de projeto e a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas. Eu não quero abrir tudo agora, porque senão vai demorar muito. E cada tema desse aqui, na verdade, vai dar uma live aí para a gente conversar, para tirar dúvida e tudo mais. Por enquanto,
é isso aqui. Alguém tem alguma dúvida até agora? Se tiver, manda aí, fala agora, deixa aí as suas dúvidas nos comentários. Depois dos projetos de arquitetura, você vai para os projetos que a gente chama de engenharia. O que são os projetos de engenharia, Lúcio? Estrutura, fundação, elétrico, telecomunicações, automação, que é uma novidade agora no mercado, esgoto sanitário, esgoto pluvial, ar-condicionado, gás. Existem mais de 15 projetos aqui, ó. Arquitetura a gente tem em torno aí de 3, 4 projetos muito grandes, muito detalhados, né? Bem difícil, bem demorado de fazer, bem complexo. Precisa aí de muita reunião, precisa de bons profissionais para conseguir fazer isso aqui do jeito que tem que ser feito. E na parte de engenharia a gente tem em torno aí de 15 projetos também, que é basicamente o quê? Pensar na sua obra antes dela acontecer. Isso é a coisa mais importante que a gente pode fazer por você, profissionais de arquitetura, profissionais de engenharia. Coisa mais importante que esses profissionais podem fazer por você é pensar na sua obra antes dela acontecer. Então, olha que lindo que seria se no momento da compra do seu lote você já tivesse um arquiteto e um engenheiro te ajudando. Olha quão melhor essa obra seria. Pensa comigo, quão melhor essa obra seria se você tivesse arquiteto e engenheiro trabalhando juntos ali na sua obra, te ajudando, te auxiliando. A gente recentemente passou por uma experiência assim, temos passado por uma experiência assim. Aqui na LM, nós fazemos projetos de engenharia, fazemos orçamentos, cronograma, planejamento de obra, executamos, né, as obras que nós projetamos, temos os nossos parceiros, né, que fazem aqui a parte de arquitetura, Bárbara Negreiros, Carol Lustosa, Gustavo Bonilha, temos alguns arquitetos aí que atendem os nossos clientes. E recentemente a gente também tem feito projetos de engenharia para outros engenheiros, para outras construtoras que oferecem para os clientes que são especializadas ali na parte de execução. Hoje aqui na LM a gente consegue projetar e executar tudo ao mesmo tempo, né? A gente projeta e executa as nossas próprias obras. E nós também vendemos projetos para parceiros. E eu tive a oportunidade recentemente de fazer um projeto aqui junto com o time para um grande amigo meu, que é o Saulo, né? O Saulo Vasconcelos quando a coisa é boa, a gente pode falar o nome, né? Então, o Saulo foi meu primeiro chefe. Quando eu era estagiário, eu mostrei esse projeto nos stories um tempo atrás aí. O Saulo foi meu primeiro chefe. Quando eu era estagiário ainda, a gente começou a trabalhar junto. Isso deve ter aí uns 8 anos, eu acho. Foi o meu primeiro estágio em obra mesmo. A gente trabalhou numa obra ali de mais de 30 pavimentos. O Saulo era o gerente da obra e eu fazia parte ali da equipe dele. E aí, alguns anos depois, a gente se encontrou de novo. Ele está indo agora para o mercado de casas de alto padrão também, e a gente pegou um projeto do Marcelo Samara, arquitetura. Então, foi a equipe lá do Marcelo, né, o Marcelo junto com a equipe, e nós tivemos aí uma série de reuniões. O engenheiro da obra, o arquiteto responsável pelo projeto, a equipe de projeto de engenharia e o cliente. Olha que legal, geralmente isso não acontece, tá? Eu estou te falando uma coisa aqui que parece que é muito óbvia, que parece que sempre deveria acontecer e é o que menos acontece no mercado. Geralmente isso aqui não segue, geralmente as pessoas não seguem essa ordem, não seguem essa lógica. Geralmente é tudo atravessado, o arquiteto entrega o projeto, aí o pessoal da engenharia faz o projeto ali, entrega de qualquer jeito, estoura na mão da execução. A gente já teve essa oportunidade também de fazer projetos que, né, a gente já errou, né? A gente chegou nesse passo a passo aqui, não foi acertando toda vez. A gente já cometeu alguns erros aí na caminhada. Então, por que hoje a gente tem o passo a passo? Porque a gente já viu como que é fazer sem seguir o passo a passo. Nós já tivemos obras que o projetista da arquitetura não conversou com o projetista de engenharia. Nós tivemos obras aí que o cliente e o arquiteto não se davam muito bem, que não tinha comunicação. Tudo estourou lá na obra, a gente teve que resolver tudo lá, uma obra cheia de quebradeira, retrabalho, desperdício, já teve esse problema. Hoje a gente não deixa mais acontecer. Por quê? Porque a gente conseguiu criar um passo a passo ao longo dos anos. E aí nós temos feito isso, né? Nós estamos fazendo os projetos de engenharia lá desse nosso cliente,
trabalhando de forma multidisciplinar, né? Engenheiro, equipe de engenharia, equipe de execução, equipe de projeto, equipe de arquitetura e o cliente envolvido ali em todas as decisões. Então a gente já definiu tudo na casa dele, onde vai ficar o modem, onde vai ficar o interfone, onde vai ficar os pontos de câmera, onde vai ter iluminação, qual vai ser a iluminação, como que vai ser a estrutura, a gente já definiu tudo. Vamos continuar aqui, porque senão não acaba e a gente precisa, né, eu não quero deixar a live ficar muito longa para não tomar muito seu tempo. Quinto passo, né, já estamos chegando na metade. Quinto passo é o orçamento, eu chamo de executivo. Algumas pessoas vão chamar de analítico ou orçamento da obra. Tá? Aqui, no começo, você fez uma pesquisa breve para ter uma noção de preço, um estudo de viabilidade. Aqui é onde, de fato, você vai pegar tudo que tem no seu projeto de arquitetura, tudo que tem nos seus projetos de engenharia, tudo que tem no seu plano de necessidades e vai colocar em uma planilha. Só para você ter uma ideia do quão complexo é isso aqui, nós gastamos em torno, hoje, uma equipe experiente em orçamentos, a gente gasta em torno aqui de 20 a 25 dias, 30 dias em alguns casos, para gerar um orçamento executivo de uma obra, um orçamento detalhado de uma obra para o nosso cliente. A gente vai ter uma live também para mostrar ao vivo um orçamento, passar por todos os passos para você entender como funciona. Muita gente acha que o orçamento é proposta. Proposta é diferente de orçamento. Proposta é falar assim, não, sua casa é 1 milhão, 1,5 milhão, eu te entrego ela. Isso é uma proposta, né? Ou então, é R$1.000 o metro quadrado, é R$1.500 o metro quadrado. Isso é proposta. O que a gente faz aqui não é proposta, é o orçamento, o preço de custo real da sua obra. Junto com esse orçamento, o nosso passo 6 é o que a gente chama de cronograma. A relação entre esses entre esses 4 itens aqui, ó, é algo extremamente importante para o sucesso da sua obra. A gente tem aqui a definição do que a gente chama de escopo, né, de como que a obra vai ser, a definição de custo e a definição de quanto tempo vai durar. Então, nós dividimos a obra em etapas. Cada etapa dessa tem ali alguns serviços que vão ser executados, tem um custo para ela ser executada, tem um determinado tempo que leva para ela ser executada e a gente gerencia isso para o nosso cliente mês a mês, quinzena a quinzena, semana a semana, todos os dias praticamente, nós estamos gerenciando nas nossas obras a execução correta dos projetos, execução correta do orçamento, do que foi planejado e a execução correta do cronograma. Se você chegou até aqui, ó, a chance de você começar a sua obra e tudo dar certo é muito grande, muito grande, muito grande. O 7º passo é um passo intermediário, que é um passo de ajustes. O que acontece? Às vezes, o cronograma inicial fica fora da realidade do cliente. Às vezes, ele está com mais pressa, às vezes, ele precisa que aquilo seja mais rápido, ou às vezes ele não está com pressa e ele pode esperar um pouquinho mais para diluir ali o fluxo de caixa, algumas coisas ficarem mais baratas, aumentar ali a quantidade de parcelas para ele poder ficar um pouco mais tranquilo. Muitas vezes o orçamento fica um pouco acima do que a pessoa estava esperando. Como a gente detalha muito o orçamento, é comum que ele fique um pouco maior do que o que a pessoa está esperando. Então, tem toda uma fase aqui de ajustes. Às vezes, a gente volta lá no projeto para mudar um determinado material, para mudar uma determinada premissa ali de projeto, para conseguir ajustar a obra. Então, tem uma fase aqui de ajustes. E onde que está a parte mais importante? Se você quer ter uma obra econômica, se você quer cuidar do seu dinheiro na sua obra, está aqui, ó. Isso aqui é feito antes de limpar o terreno. Isso aqui é feito antes de começar a construir. Projeto de arquitetura, projeto de engenharia, orçamento executivo e cronograma, você só começa a construir depois que você tiver tudo isso em mãos, tá? Parece que é simples, realmente não é tão complexo. Se você fizer certinho, vai ser simples mesmo. O problema é não seguir, é não fazer certo, tá? Passo 8, né? Tudo isso aqui, gente,
foi planejamento. Você tem uma etapa aqui, ó, a gente pode resumir isso aqui mais. Estudo de viabilidade, planejamento da obra, né? Viu que é viável, quero fazer, então vamos detalhar o negócio aqui. Aqui, ó, você vai gastar em torno aí, sei lá, 5% do valor final da sua obra vai custar isso aqui tudo. Ó. E aí você vai ter certeza de fazer um investimento, certeza de começar a obra, certeza de gastar todo aquele dinheiro que vai ser o montante completo da obra. Né? Você vai fazer um investimento aqui que vai de 3% a 5%, 6% em alguns casos vai custar isso aqui em relação ao valor final. É muito pouco em relação ao valor final da obra para te garantir fazer um bom projeto, uma boa obra. Então isso aqui é o que tem que acontecer antes. Fez tudo isso aqui, a gente vai para o passo número 8, que é o fechamento do contrato de execução da obra. E aí começa o contrato. Né? Na live que a gente for falar disso aqui, de execução, nós vamos falar sobre tudo que tem que acontecer na sua obra durante a execução da sua obra, que é o passo 9, né? A parte do acompanhamento da execução. E aqui eu vou te falar de coisas que você pode fazer e coisas que não é interessante que você faça nesse momento, tá? Existem coisas que você vai fazer aqui que vão te ajudar muito. Existem coisas que você vai fazer aqui que você pode talvez querer falar assim, não, mas eu sou o dono da obra, eu que estou pagando, eu que mando, eu que vou decidir aonde que o pedreiro vai trabalhar, eu quero que o pedreiro faça isso e não isso que você está falando. Tem cliente que faz isso. E aí tem gente que entra aqui no acompanhamento da execução e atrapalha a própria obra. Olha que interessante. A pessoa desperdiça o próprio dinheiro atrapalhando a própria obra. Então, nós vamos falar um pouquinho disso aqui, de qual que tem que ser o seu posicionamento. O que você tem que cobrar da sua construtora, como cobrar da sua construtora, coisas que você tem que fazer na obra e coisas que não é interessante que você faça de jeito nenhum, porque senão você corre o risco de se atrapalhar. Então, nós vamos falar disso aqui. Isso aqui é aquela parte do durante a obra, tá? O passo 10 é a vistoria final. Essa live aqui, nós vamos ter a presença do Vitor. O Vitor, ele é um perito, né? Ele estudou só para isso, ele mexe só com isso. Ele faz perícias e avaliações de casas, vistorias para entrega. Então, hoje aqui na LM, quando a gente termina uma obra, a gente paga um perito para ir na nossa obra procurar todos os defeitos possíveis na obra. Antes de entregar a obra para o nosso cliente, nós fazemos um laudo da nossa obra. A gente leva um outro profissional, um terceiro, né? Não é um laudo da empresa, é um laudo de outro profissional. A gente contrata esse profissional para ir na obra procurar vícios construtivos, defeitos, possíveis patologias. Se tiver alguma coisa, a gente já corrige de imediato. E quando a gente entrega para o cliente a nossa obra, a gente entrega junto um laudo, tá? Essa obra, ela é vistoriada no final e ela é vistoriada também ao longo da obra, né? Nós temos uma equipe, um pessoal que a gente contratou, tem uma empresa que presta esse serviço, nós levamos isso para o nosso cliente e existe uma outra empresa que fiscaliza o nosso serviço. Olha só, o tanto que é complexo fazer tudo isso. A gente coloca uma outra empresa para fiscalizar o nosso serviço, para dar garantia para o nosso cliente de que a obra dele está sendo executada da melhor forma possível, de que está tudo dando certo, de que está tudo da forma como deveria ser. Fez a vistoria final, aí vem a melhor parte. Passo número 11, você vai para a parte de habitação. O que é a habitação? Fazer a mudança. Pular na piscina a primeira vez, fazer o primeiro churrasco, fazer a primeira festa, inaugurar a casa, cair para dentro da casa, a primeira noite que você dorme na sua casa nova, entregue para você, depois que você gastou o dinheiro que você tinha planejado, depois que ela durou o tempo que você tinha planejado, depois que você fez os ajustes, acompanhou toda a obra, fez tudo certinho, o antes, o durante e o depois.
partiu para a obra e aí é só aproveitar. O 12º passo, acabou minha folha também, é a parte de manutenções. Da mesma forma que você vai hoje lá na Toyota, compra um carro. Você foi lá, comprou um carro zero. Comprou um carro zero, você vai receber o seu carro 0 km com cheirinho de novo, igual você vai receber a sua casa 0 km com cheirinho de nova, e você vai receber um manual. Nesse manual fala lá que você tem que fazer as manutenções no seu carro. Casa é do mesmo jeito. Então aqui nós acompanhamos você antes, durante e depois da obra, né? Depois que você fez a habitação, você vai precisar de periodicamente cuidar da sua casa, né? Fazer manutenções e tudo mais. Então, a ideia de hoje, gente, já passou um tempinho, né? A gente já alongou um pouco. A ideia de hoje era o quê? Explicar para você esses 12 passos, né? E deixar claro aqui que nas próximas semanas a gente vai destrinchar, vai passar, né, de forma mais calma, com mais exemplos, com mais histórias, com mais estudos de caso por cada um desses passos aqui. Então, eu queria te pedir muito, assim, se essa live fez sentido para você de alguma forma. Eu acredito que fez, eu acredito que poucas pessoas têm falado sobre isso e entregado isso aqui de uma forma tão clara quanto a gente tem feito, né? De uma forma tão clara e de uma forma tão transparente. Então, assim, se isso aqui fez sentido para você, eu queria te pedir, compartilha com as pessoas aí da sua lista de contatos, compartilha aí nos seus stories, compartilha no direct aí com essas pessoas, porque eu acredito que vai ajudar muito. É importante que esse vídeo chegue nas pessoas que querem construir, para que essas pessoas não passem por problemas, para que essas pessoas não tenham a dor de cabeça que geralmente a grande maioria das pessoas tem, tá bom? Então, semana que vem, terça-feira, 5h30, a gente volta para cá e aí nós vamos falar só sobre escolha de lote. Nós vamos passar aqui uma meia hora, 40 minutos, falando só sobre tudo que você precisa saber antes de comprar um lote. Já anota aí, produção, o título da live, já deixa no Notion aí, ó, ficou legal. Tudo que você precisa saber. Como é que eu falei? Tudo que você precisa saber sobre escolha de lote. Não compre lote antes de assistir essa live, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Para a gente finalizar, eu vou só responder a pergunta do Vitor, né? Nem sei se ele está aí, mas eu vou responder, depois eu mando para ele, tá? Diferença de empreitada para administração. Vou tentar resumir aqui, ó. O que é empreitada global? Empreitada, existem, na verdade, alguns tipos de empreitada. Existe a empreitada parcial, que é a empreitada geralmente só de mão de obra. É quando você contrata a mão de obra. Você contrata uma construtora que tem uma mão de obra especializada em execução e você paga só a mão de obra. Existe também o regime de empreitada global, que é a empreitada onde entra material e mão de obra. Lá no nosso canal do YouTube, depois quando terminar a live aqui, a gente vai compartilhar o link. Lá no canal do YouTube tem um vídeo que eu falo só sobre regime de contratação, eu explico isso um pouquinho mais detalhado. Eu vou deixar o link aqui nos comentários e colocar no story depois. Anota aí, Jennifer, para a gente não esquecer. Tem um vídeo lá que a gente fala só sobre isso. O que acontece? Quando eu vou fazer um contrato por empreitada, eu tenho que fazer um orçamento também. Para eu poder te vender a obra por um preço fechado, eu preciso fazer um orçamento. Só que no meu orçamento, para eu te passar um valor global da obra, para eu te vender uma obra que eu vou te entregar daqui um ano e meio, eu vou precisar de segurança, porque é um risco muito grande. O risco que eu corro em te entregar a obra pronta, né, por um determinado valor fechado, é um risco muito grande. Para você é bom, porque você paga, né, o cliente paga, e ele, teoricamente, não tem que escolher nada, todas as decisões são tomadas pela construtora, ele não se envolve muito na obra, pontualmente em algumas coisas, mas geralmente é feito um projeto antes, né, e aí é apresentado para o cliente e é vendido na planta, né. O que acontece? Enquanto construtora, eu preciso majorar um pouquinho, ó, o link do vídeo está no comentário aí já, viu?
Enquanto construtora, eu preciso majorar muito o valor do meu orçamento para eu poder ter lucro e para eu englobar ali todos os possíveis problemas. Imagina o tanto de gente que vendeu obra por empreitada na pandemia. Preços triplicaram, né? O preço do aço triplicou, o preço do vidro triplicou, esquadria de alumínio triplicou. Imagina quem vendeu contrato de empreitada antes da pandemia, veio a pandemia, olha o tanto de prejuízo. Quantas construtoras que trabalhavam nesse regime não acabaram quebrando. Então, para a construtora, é bom quando dá tudo certo. E a gente ganha muito mais dinheiro. Tá? O jogo aqui é aberto, gente. O valor maior nosso é a transparência. Numa obra por empreitada, a construtora ganha muito mais dinheiro. O cliente gasta mais, só que o cliente tem menos envolvimento com a obra. Por exemplo, no regime de administração, por que o regime de administração a gente defende que ele é melhor? Primeiro, porque ele é mais transparente, porque o cliente faz todos os pagamentos. Então, semanalmente, a gente manda para o cliente uma remessa de pagamentos e ele faz todos esses pagamentos direto da conta dele para a conta dos funcionários. Dessa forma, a gente evita o que a gente chama de bitributação. Num contrato de empreitada global, a gente é bitributado. Eu tenho que emitir uma nota para o meu cliente da casa que eu estou vendendo, eu faço as minhas compras e os fornecedores dos quais eu compro têm que emitir nota para mim também. Então a gente é bitributado. Uma obra por empreitada ela vai tender a ser mais cara. Não é sempre, a gente não pode generalizar, mas ela tende a ser muito mais cara. Uma obra por administração tende a ser muito mais barata. O que acontece na obra por administração? O cliente ele está sempre envolvido nas decisões. Entenda que a gente não envolve o cliente em problemas. O cliente ele nunca vai ser envolvido em problemas. Esses a gente resolve. Eles existem, mas para na gente. A gente resolve ali na obra. O que a gente envolve muito o nosso cliente é em tomada de decisão. É basicamente, cliente, o que você acha mais bonito? Opção A, opção B. Então, o nosso cliente ele está o tempo todo envolvido em tomadas de decisão e ele tem muito mais liberdade para mudar de opinião. Num contrato de empreitada, se você muda de ideia, o contrato tem que aditivar, tem que refazer, tem que ir no cartório de novo, tem um monte de coisa que precisa acontecer. Na administração, se você decidir mudar, é muito mais simples, é muito mais fluido o processo, você fica mais envolvido nas decisões da obra e você tem que, uma vez por semana, pelo menos os nossos clientes aqui, uma vez por semana a gente manda uma remessa de pagamentos e a gente organiza para que seja sempre a menor quantidade possível de pagamentos para o cliente não gastar muito tempo. Via de regra, um cliente nosso aqui, ele gasta 20 minutos por semana com a obra dele no quesito pagamentos e a gente tem reuniões ali periódicas na obra de acordo com a necessidade, que sempre são reuniões muito rápidas também. No máximo é ir em uma loja, escolher ali os acabamentos, escolher alguma coisa na obra, mas lembrando que a gente faz muito disso ainda na fase de projeto, então é bem tranquilo também, tá? Assiste o vídeo lá no YouTube, que eu acredito que vai te ajudar bastante também. Talvez vai ter alguém que vai defender empreitada aí, vai falar para você que é muito melhor. É importante escutar as pessoas, colocar na balança e, na verdade, não é o que é melhor. A resposta aqui é sempre o que é melhor para você, para a sua realidade, para a sua família, para aquilo que você está querendo fazer. Então, quando a gente fala de obra, nunca vai ter uma resposta 100% certa, 100% absoluta. Nós vamos pensar sempre no que é melhor para você, para a sua realidade, para a sua necessidade, beleza? Espero ter respondido. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, corre lá no YouTube, assiste o nosso vídeo, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Obrigado você que ficou aqui até o final. Um prazer ter você aqui. Espero você nas próximas lives, espero você na próxima terça-feira. Muito obrigado mesmo. Não esquece de compartilhar isso aí com as outras pessoas. Não esquece de falar para mim aí nos comentários o que você achou, seu feedback para mim. É muito importante também, se estava muito rápido, se estava muito devagar, se demorou, se podia continuar. O seu feedback para mim é muito importante também. E a gente vai melhorando aí ao longo do caminho. Te espero aqui na próxima terça. Acompanhe os nossos stories. Todo dia tem obra aqui nesse Instagram. Então, todo dia tem alguma dica, alguma sacada, alguma coisa que vai te ajudar. Então, acompanhe aí os nossos stories e acompanhe as nossas lives também, toda terça-feira, 5h30 da tarde.
E é isso, gente. Obrigado. Obrigado mesmo e até terça-feira que vem.